Se o Daniel Alves é inocente, o que vai acontecer com essa pessoa que denunciou ele falsamente? Mesma balança, pesos diferentes. A polêmica do caso Daniel Alves, que foi recentemente inocentado após uma condenação envolvendo uma suposta vítima em Barcelona, na Espanha, que agora, como ele foi inocentado, ele diz que vai processar todos que de alguma forma prejudicaram sua carreira, desde governo, comentaristas, ex-clube e muitos outros. Cara, e desde que o mundo é mundo, desde os acontecimentos com o Neymar, da Nádila, caso do Johnny Depp, e outros casos de famosos que foram acusados injustamente com suas parceiras, se fosse, por exemplo, assim, há 10, 15, 20 anos atrás, se, por exemplo, alguma mulher denunciasse um cara que violentou ela, mano, sei quase 100% da mídia, das pessoas em si, da sociedade, iriam ficar sim contra esse suposto estupro. Mas hoje em dia, com esses casos que agora tudo acontece, a mídia solta aí, nas redes sociais e etc., meio que quando acontece esses casos, como o que eu vou falar agora do caso específico do Daniel Alves, e mais pra frente eu vou falar de outros casos, surge uma pulga atrás da orelha, cara. Porque será que é mesmo a vítima, uma suposta vítima? E deixando claro que eu não estou apoiando o lado de ninguém, eu não estou ao lado de Daniel Alves, eu não estou ao lado de A, B, etc. Eu só estou mostrando um lado que agora que a sociedade meio que despertou, por exemplo, assim, como nesses específicos casos de falsas acusações, no caso do Daniel Alves, que meio que a gente, nessa como sociedade, a gente julga no primeiro momento a favor, né, teoricamente, da vítima, que ela é vítima sim, mas com o decorrer do tempo a gente vai vendo que às vezes não é tão certo assim. A própria mulher. E essa daí eu queria falar diretamente com ela, porque ela não só fez um crime contra ele, ela não só deu trabalho pra polícia, como ela faz um desserviço pra todas as mulheres, nós mulheres, e principalmente pra aquelas que sofrem violência mesmo. Ela foi presa em flagrante por calúnia, porque tudo era mentira. Segundo as investigações, o que a esposa queria era que o marido fosse preso para ela viver um outro romance. A suposta vítima disse que estava em cárcere privado, sofrendo agressões morais, físicas e até sexuais. Imediatamente, nós fomos prender o agressor. Porém, as investigações progrediram e nós descobrimos que, na verdade, ela nunca foi vítima. Ela só queria viver um novo relacionamento. Ela queria que a polícia prendesse o agressor para que ela se livrasse dele. Então, se você ficou curioso para ver esse vídeo, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva e pegue um café, que lá vem a história. Daniel Alves, conhecido mundialmente como um dos melhores laterais da história do futebol, viu sua vida virar de cabeça para baixo quando foi acusado de estupro em dezembro de 2022. A acusação veio de uma jovem que afirmou ter sido agredida sexualmente por ele em uma boate em Barcelona. E o caso gerou uma enorme repercussão por envolver um ícone esportivo brasileiro e também por ser o primeiro teste da nova lei espanhola, conhecida como Só Sim é Sim. Mas o que é essa legislação Só Sim é Sim? Essa legislação foi criada em 2022 após protestos massivos na Espanha contra a violência sexual. Ela redefine o conceito de consentimento, deixando claro que apenas um sim explícito equivale ao consentimento. Silêncio ou passividade não são considerados consentimento. A lei surgiu depois do infame caso de coletivo durante o Festival de San Fermín em 2016. O Daniel Alves chegou a ser condenado a 4 anos e meio de prisão, mas a sentença foi anulada pelo Tribunal Superior da Catalunha em março de 2025, recentemente, mês passado. A decisão de anular a condenação foi baseada em inconsistências no depoimento da suposta vítima e na falta de provas concretas que corroborassem sua versão. No entanto, o caso ainda pode ser levado ao Supremo Tribunal da Espanha para uma decisão final. Esse caso gerou um debate intenso sobre o sistema de justiça e a dificuldade de provar crimes sexuais, que muitas vezes depende apenas do depoimento da vítima. Por outro lado, também levantou questões sobre a presunção da inocência e o impacto de acusações falsas na vida dos acusados. Que no caso, a maioria dos casos que a gente pode ver que acaba com a vida da pessoa, que muitos comentários nos outros vídeos que eu postei sobre falsas acusações, cara, tinha comentário que a pessoa foi acusada injustamente, ela apanhou da polícia, os familiares julgaram ela, depois que ela foi inocentada, a pessoa entrou em depressão, começou a usar entorpecentes, usar drogas ilícitas, acabou com a vida da pessoa. E geralmente, cara, esses casos assim, quando a suposta vítima acusa
alguém que fez algo muito grave, que no caso é o estupro, é provado que o acusado não fez nada, a vida da suposta vítima continua normal, mas a pessoa que foi acusada às vezes destrói toda a carreira, toda a imagem que ela pregava, né? O caráter dela é muito julgado depois disso. Que nem no caso do Daniel Alves, cara. Quando ele foi acusado, se a justiça diz que ele é inocente, quem somos nós para julgar, né? Se a justiça tem provas, isso, aquilo, depoimento. Então, levando desse princípio que ele é inocente, o que vai ser da carreira dele depois disso? Porque pensa assim comigo, o cara era jogador de futebol, o cara jogou no Barcelona, o cara jogou no Brasil, e agora o último clube que ele fez, que a gente pensar, por exemplo, assim, no Daniel Alves, vai lembrar desse acontecimento gravíssimo que aconteceu com ele. Porque, por exemplo, assim, não adianta nada o cara demora 40 anos para construir sua história, mas uma palavra falsa, uma acusação falsa, destrói toda aquela trajetória que ele fez para construir o seu caráter, sua imagem, a sua presença. E muitas vezes, por exemplo, que nem no caso do Daniel Alves, a acusadora, ninguém sabe quem que é, só fala que era uma jovem lá do Barcelona da Espanha. E também eu fiquei sabendo que ela tinha condições financeiras boas, né, a família dela. Só que, tipo assim, e aí o que vai acontecer com ela? Vai acontecer nada? Não vai sofrer nenhuma punição severa? Porque, gente, é uma acusação gravíssima. Você ser acusado de estupro é algo gravíssimo, ainda mais, por exemplo, assim, no Brasil, porque, não, quem faz esse tipo de ato tem que ir de arrasta mesmo, tá ligado? Não tem perdão. Mas quando é acusado injustamente, muitos casos a pessoa era acusado injustamente e foi levado de arrasta sem, ao menos, a justiça, né, ver se a pessoa era inocente ou não. Muitas vezes a pessoa vai no calor da emoção e faz a justiça com as próprias mãos. E mesmo sabendo que às vezes a pessoa é 50-50, a pessoa fez ou a pessoa não fez. E quando é justamente condenado, pela sociedade, por exemplo, a pessoa sofre consequências que abalam o seu psicológico, abalam o seu financeiro, abalam tudo. Porque pensa assim, se você é acusado, até comprovar que você é inocente, sabendo que você é, a sua vida financeira vai virar de cabeça para baixo, o seu psicológico vai ficar horrível. Tudo em volta do seu mundo vai virar um transtorno. E até você se restabelecer, criar uma nova imagem. Mas é que nem eu citei anteriormente aquele filme A Caça. Se vocês já assistiram ou não assistiram, eu recomendo. Porque no final do filme, isso aqui é um alerta de spoiler. No final do filme ele tá caçando, acho que o filho dele. Aí ele tá caçando e depois ele leva um tiro, só que o tiro acerta a árvore. E ele vê uma imagem de um cara assim com uma arma apontando pra ele. E meio que em uma forma indireta mostrar, mesmo que ele foi teoricamente inocentado pelas acusações que aquela garotinha fez pra ele, que era tudo falso, as pessoas vão olhar pra ele como um ar de nossa, estúpido, entendeu? Mesmo que é comprovado na justiça, tem provas reais que você é inocente, a sociedade sempre vai te olhar de acusador, de você é aquilo assim, mesmo sabendo se você é inocente. No caso do Daniel Alves. A carreira dele, cara, como jogador não tem nem o que falar, mano. Pra mim, ele é o maior lateral da história brasileira. Mas como aconteceu extra-campo, as pessoas, né, meio que... Como é extra-campo, as pessoas sempre vão confundir como no campo, né? Porque, querendo ou não, você acha que ele vai agora, mesmo com a idade, se ele fosse até jovem, você acha que agora, tipo, um clube grande, tipo um Barcelona de novo da vida, um Paris Saint-Germain, vai recontratá-lo de novo? Depois desse histórico que manchou teoricamente a carreira dele, a imagem dele? Mano, é quase 100% de certeza que não vai recontratar. Porque a maioria tem, né, uma imagem a ser zelada. O clube não pode se associar a tipo de jogadores que tiveram meio que uma mancha na carreira, na vida dele pessoal. E se, por exemplo, assim, se o Daniel Alves não tivesse condições financeiras, que muito possivelmente o cara tem, o cara deve ser milionário, deve ser poder de rico, mas se ele fosse, por exemplo, assim, um jogador que acabou de entrar para o profissional e sofreu essa acusação, e para ele se restabelecer na profissão dele de jogador, como que seria para ele sustentar a família dele? Como que seria, cara? Não tem condições disso. Se uma pessoa, eu acredito assim, se uma pessoa faz uma acusação falsa sobre a outra, eu acho que deveria ter uma punição muito mais severa do que um simples, é só mais uma falsa acusação,
faço depoimento, só mais um caso, entendeu? Eu não sei como funciona, né, as leis da Espanha sobre esse caso, as acusações. Mas eu fiquei sabendo que ele vai sim processar, por exemplo, assim, comentaristas que acusaram ele justamente. O governo vai pagar uma indenização dele. Eu sei que vai ter processo civil, criminal e um monte de coisa que ele vai processar. Foi que nem eu disse. Segundo a justiça, ele é inocente. Eu não estou absolvendo Daniel Alves de que ele foi condenado injustamente. Eu não estou fazendo isso. Eu só estou dizendo que a justiça o considera inocente. E até ele se restabelecer a figura dele como jogador, como isso e aquilo, as pessoas já vão ter uma imagem distorcida sobre o caráter dele, sobre a índole dele. Algumas pessoas vão argumentar assim, mas ele foi inocentado porque ele tem dinheiro, ele pagou isso, aquilo. Eu não estou dizendo que foi isso, cara. Eu só estou dizendo que a justiça afirmou que ele é inocente. E aqui vem mais ou menos a cronologia do caso. Acusação. A jovem afirmou ter sido exposta no banheiro da boate Sutton, em Barcelona. E segundo ela, Daniel Alves teria usado força física e insultos para obrigá-la a manter relações sexuais. Prisão. Em janeiro de 2023, Daniel Alves foi preso preventivamente após comparecer à polícia para prestar depoimento. Ele ficou detido por mais de 14 meses enquanto aguardava o julgamento. Condenação. Em fevereiro de 2024, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão durante o julgamento. A vítima apresentou um relato considerado emocionalmente impactante. Apelação. Em março de 2025, o Tribunal Superior da Catalunha anulou a condenação, alegando falta de evidências concretas e inconsistências no depoimento da vítima. E também durante o julgamento, vídeos das câmeras de segurança da boate mostraram momentos antes do incidente do banheiro. Os juízes consideraram que as imagens contradizem partes do depoimento da vítima. E a defesa de Daniel Alves argumentou que o encontro foi consensual e que a vítima nunca expressou verbalmente ou fisicamente a recusa. E o caso também expôs mudanças na estratégia jurídica de Daniel Alves. Inicialmente, ele negou qualquer contato com a vítima, mas depois admitiu o ato sexual consensual. Então, dentro desse julgamento, que nem eu acabei de falar, mano, eu acho que é nítido pra todo mundo que o Daniel Alves sim teve relações sexuais com a vítima e que ele sim traiu a mulher dele, né? Eu acho que o medo dele durante quando ele tava dando depoimento, de ser meio que contraditório algumas versões, eu acho que ele tava, sei lá, mano, né? Cada um pensa de um jeito. Eu penso assim, eu acho que ele tava com medo, né? Mano, se eu falar isso, eu vou acabar com meu casamento, eu tenho filho, isso, aquilo. É de uma maneira vista que supostamente pode entrar essas contradições, né, que ele teve durante esse depoimento. Mas, deixando claro que a vítima também, ela deu muita contradição nas partes do depoimento dela. E as câmeras de segurança da boate mostraram que ela dizia uma coisa e as câmeras mostraram outra. Então, ao parecer da justiça, ela praticamente inventou alguma coisa que ela foi pra, sei lá, mano, tirar alguma vantagem ou algum tipo de vingança pessoal ou profissional, né? Sei lá, mano, alguma coisa assim do tipo. E o caso de Daniel Alves como acontece em muitos casos de denúncias falsas, denúncias gravíssimas contra pessoas, por exemplo, assim, contra homens, contra pessoas, figuras públicas, né? A sociedade, a gente em geral, já começa a ter sempre uma desconfiança, assim, a maioria das vezes a gente sempre toma parte da vítima, né, porque a gente sempre tem que colocar o lugar da pessoa que sofreu, né, mas hoje em dia, cara, tá muito difícil você ter uma decisão concreta, uma decisão certeira que a pessoa é culpada, assim, ela fez isso, aquilo. E a maioria das pessoas já vão tomando partido da vítima. E quando acontece a comprovação que a pessoa é inocente, e aí como que você fica? Você acusou a pessoa, você condenou a pessoa, você julgou ela, você praticamente destruiu a imagem da pessoa. E aí, vai ficar por assim mesmo? Você fez tudo isso, ficar por assim? Então, cara, esses casos são muito complicados de discutir, sabe? Eu sei que existem pessoas ruins, existem pessoas boas, existem falsas denúncias, existem denúncias sim que são verdadeiras, mas casos como o dele mostra que meio tem uma margem de erro, não é uma margem de erro, mostra uma margem de contradições nas vítimas, né? Porque se a gente levar em consideração todas essas pessoas que sofreram acusações gravíssimas, que nem, mano, eu acho que o caso mais conhecido é do Neymar.
tipo de jogador de futebol assim, é do Neymar. Que se não fosse aquelas gravações que ele tinha feito pelo celular, as mensagens, até hoje, se não fosse comprovado, o cara nem seria conhecido mais como um jogador de futebol, um dos maiores da sua geração, seria conhecido como estuprador e abusador, tá ligado? E com casos também agora como Daniel Alves, mano, surge uma margem que a gente fica meio indecisa pra gente tomar uma decisão concreta. Se a pessoa é inocente, se a pessoa é culpada. E eu tenho assim pra mim, eu falo por mim. Eu não tomo parte de nenhum dos lados. Eu vejo em cima, né, o que tá acontecendo, por cima o que tá acontecendo. Vejo os depoimentos, as contradições, imagens. O que mais é imagem, vídeo, gravação, conversas. E não cabe a gente julgar, cabe a justiça julgar. Porque, querendo ou não, você ainda pode julgar uma pessoa sem ao menos ela ser culpada. E muitas vezes, que nem casos isolados assim, que às vezes a mídia não dá muita importância, às vezes a população faz justiça com as próprias mãos, de uma acusação gravíssima, e acaba, né, a pessoa vai de arrasta pra cima, e depois fica sabendo que a pessoa é inocente. Que não é questão também sobre estupro, abusos. Também, se vocês não lembram daquela notícia que aquela mulher, ela tava com a Bíblia embaixo do braço e pensaram que era uma bruxa que tava fazendo rituais com crianças, e a população linchou ela até a morte, matou a mulher, e depois ficou sabendo que ela não era bruxa, ela não fazia rituais satânicos. Ela era evangélica, e aquele livro que ela tá debaixo do braço era uma Bíblia, só que tava com capa preta, que é normal. E as pessoas lincharam ela por pensarem que ela era aquela pessoa, aquela suposta pessoa que fazia rituais com crianças. Aquela imagem que descreveram, né? Mas não era ela. A população linchou por ter tomado partido sem ao menos ver a história por completo, ver se a pessoa era sim aquela em questão. E a população tomou partido e acabou tirando a vida de uma inocente. E aí, o que aconteceu depois? Que eu fiquei sabendo, não aconteceu nada com essas pessoas que fizeram uma atrocidade com a vítima. E aí, o que aconteceu com a família dela? O que aconteceu com os filhos, com os parentes, os pais, os irmãos, os tios, com os primos? E aí, o que aconteceu com a família? Por isso é muito difícil você tomar partido por acusações graves, cara. Tem que ser muito cauteloso com isso. Não adianta você tomar partido por levado pela emoção. Porque às vezes você pode estar condenando uma pessoa que amanhã ou depois ela pode entrar numa depressão ferrada e às vezes até tirar, né, sua própria, você sabe o que é. Por uma falsa acusação, a pessoa pode destruir a vida de outra. Então, é basicamente esse vídeo de hoje. A justiça sim tem, às vezes, pesos diferentes na balança quando é relacionado a certos tipos de acusações, certos tipos de casos, entende? Eu não estou dizendo que todas as acusações são falsamente equivocadas, eu não estou dizendo isso, eu só estou mostrando lados de uma mesma história. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima.